Você já percebeu que, por mais que tente evitar, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona? E se eu te dissesse que toda a ilusão tem prazo de validade e que quando a verdade se manifesta, não há onde se esconder? Hoje, você vai entender por que certas batalhas não são apenas conflitos, mas sim acertos de contas inevitáveis, e como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vence no final. Mas antes de continuarmos nessa revelação, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você continue recebendo conteúdos que vão abrir sua mente e te fortalecer diante das adversidades. E mais, quero que você comente agora mesmo: a verdade sempre vence. Esse simples comentário não é apenas uma frase, é uma afirmação de poder, um reconhecimento de que a verdade, cedo ou tarde, destrói todas as mentiras. A cidade respirava sob um manto de tensão invisível. Os postes piscavam como se fossem olhos atentos, antecipando o que estava por vir. O ar carregava um peso que ninguém ousava nomear, mas todos sentiam. No cruzamento de 2 sombras, o silêncio rugia mais alto do que qualquer palavra dita. Não era um encontro casual, era o choque de forças que haviam sido contidas por tempo demais, uma colisão inevitável entre a mentira e a verdade. Naquele momento, cada lampejo de luz parecia anunciar um destino selado muito antes daquela noite. O asfalto sob os pés vibrava como se pudesse pressentir a fúria acumulada entre aquelas figuras. Nenhum dos dois queria recuar, pois retroceder significaria aceitar o peso das próprias mentiras. Cada olhar trocado era um aviso, um último resquício de controle antes que a tempestade desabasse. Não havia mais espaço para disfarces, para desculpas ou omissões. Tudo que foi enterrado ao longo dos anos estava prestes a emergir, e a cidade, como um espectador silencioso, se preparava para testemunhar o que aconteceria quando a verdade resolvesse falar por si mesma. Foi então que o tempo pareceu desacelerar. O universo inteiro prendia a respiração. No fundo, todos sabiam. Aquele não era apenas um confronto físico, mas uma batalha de almas. Aquele instante carregava o peso de escolhas feitas no passado, das sombras ignoradas e das feridas disfarçadas. E agora, finalmente, o momento chegara. O primeiro movimento seria o gatilho para um desmoronamento sem volta. Agora preste atenção. Se tudo o que eu falei até aqui está fazendo sentido para você, saiba que essa não é uma coincidência. O universo está te mostrando sinais claros de que a verdade está agindo a seu favor. E quando isso acontece, as mudanças começam a chegar. Aquela casa que parecia um sonho distante, a reviravolta que ninguém esperava, a justiça que parecia impossível, tudo isso está se alinhando e você precisa estar pronto para receber. E tem algo muito importante que você pode fazer agora para mostrar sua gratidão ao universo. Ative o recurso "Valeu demais" e envie um valor de até $100. Esse gesto não é apenas uma doação, é um sinal de que você está aberto para tudo o que está vindo na sua direção. Porque quando você reconhece o poder da verdade, ela te recompensa de formas que você nem imagina. Havia algo na atmosfera que fazia o estômago revirar. Como se o próprio tempo tivesse segurado um suspiro, aguardando o impacto que viria a seguir. O encontro não era um acaso, nunca fora. A vida tinha maneiras peculiares de forçar os destinos a se chocarem quando a verdade se tornava grande demais para ser ignorada. E ali estavam eles, prontos para desmascarar anos de ilusão. Cada passo dado era como um tambor ressoando no peito, um lembrete de que fugir nunca foi uma opção real. As palavras foram as primeiras a serem lançadas, afiadas como lâminas que cortam onde não há defesa. Não eram apenas insultos ou provocações, eram verdades que ninguém mais poderia fingir não ver.
As sombras se mexiam ao redor, inquietas, como se até mesmo o espaço ao redor entendesse que o inevitável estava acontecendo. Por um instante houve hesitação, uma pausa carregada de tudo o que foi dito e não dito ao longo dos anos. Mas a verdade, uma vez solta, é como uma onda, incontrolável e devastadora. E então a colisão aconteceu, não de maneira caótica, mas sim como algo que sempre esteve predestinado. Não se tratava apenas de dois corpos se enfrentando, mas de um embate entre o passado e o presente, entre o que foi escondido e o que finalmente precisava ser visto. Era mais do que uma briga, era um ajuste de contas espiritual, onde apenas aqueles que carregavam o peso da verdade permaneceriam de pé. A cidade nunca esteve realmente em silêncio. Cada rua, cada parede, cada lâmpada piscante guardava sussurros das histórias que as pessoas tentavam esconder. Mas segredos são como brasas sob a terra. Um dia, o oxigênio certo os transforma em incêndios incontroláveis. E naquela noite, o fogo se alastrava. O peso das mentiras era insustentável. E a verdade, reprimida por tanto tempo, exigia ser libertada da forma mais brutal possível. Os olhares carregavam a fúria de anos de negação. Não era uma questão de certo ou errado, mas de destino. Eles sabiam que estavam prestes a atravessar uma linha que nunca deveria ter sido desenhada. O tempo de fugir havia acabado, e agora tudo o que restava era encarar a realidade nua e crua. Não importava mais o quanto tentassem negar. A verdade não seria mais contida. Os primeiros golpes eram apenas símbolos da destruição iminente. Cada soco, cada palavra cuspida com raiva era um estilhaço de um castelo de ilusões que desmoronava. Não havia mais volta. O que antes era um jogo de aparências agora era uma guerra onde apenas um lado sairia vivo, a ilusão ou a verdade. O momento esperado por tanto tempo havia chegado, e ninguém sairia dali sem marcas. As palavras já não bastavam. Cada sílaba dita era apenas um eco distante diante da avalanche que desabava. Era o tipo de momento em que a verdade se tornava algo tangível, palpável, impossível de ignorar. A energia no ar estava densa, carregada de uma fúria ancestral de tudo que foi reprimido e que agora exigia espaço. O confronto não era apenas físico, era um campo de batalha invisível, onde as máscaras finalmente caíam. Era engraçado, de certa forma. Durante anos, tentaram se convencer de que estavam no controle, que podiam manipular a narrativa, moldar a realidade à sua conveniência. Mas a verdade sempre encontra uma brecha, um caminho, uma chance de se manifestar. E ali estava ela, crua, implacável, mostrando que não se submete a vontades humanas. A revelação não foi gentil, nunca é. Ela não pede licença para existir, e no meio do caos, a certeza se instalava. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única saída. Eles podiam resistir, lutar contra o inevitável, mas sabiam que estavam perdendo. O peso da ilusão se tornava insustentável. Cada golpe, cada grito, cada olhar carregava uma sentença silenciosa. Nada voltaria a ser como antes. Não era uma simples briga. O que acontecia ali era mais profundo do que socos e quedas. Era um duelo entre forças invisíveis, uma guerra entre a necessidade de esconder e a obrigação de revelar. Por muito tempo, a ilusão dominou, mascarando a verdade com convenientes mentiras, empurrando os sentimentos para debaixo do tapete. Mas a realidade é como a maré. Cedo ou tarde, ela invade tudo, arrastando consigo o que antes parecia seguro. E ali, naquele instante, a maré finalmente subiu, levando consigo qualquer chance de fingir que tudo poderia continuar como antes. Era isso que os assustava, o fato de que não havia mais onde se esconder. Durante anos, acreditaram que poderiam sufocar a verdade com desculpas, que poderiam seguir adiante sem encarar as próprias sombras. Mas naquele instante, tudo estava escancarado.
A negação não era mais uma opção. Cada golpe que ecoava no ar carregava uma mensagem maior do que palavras jamais poderiam expressar. A dor física não era nada comparada ao choque da exposição, ao desmoronamento do que antes era considerado inabalável. E no fim, quando o sangue encontrou o asfalto e a respiração de ambos se tornou pesada, a única coisa que restava era a verdade, implacável e definitiva. A batalha havia sido travada, mas a guerra real acontecia dentro de cada um deles. A ilusão tinha resistido por tempo demais, mas já mostrava sinais de desgaste. A verdade finalmente tinha vencido, e com ela o mundo nunca mais seria o mesmo. Desde o início, você sempre foi um incômodo para eles. Sua presença trazia uma verdade que eles não queriam enxergar. Cada olhar evitado, cada palavra engolida, cada riso disfarçado, era uma tentativa desesperada de negar aquilo que sempre esteve ali. Você era diferente. Você representava algo que eles não podiam controlar, algo que os fazia sentir pequenos diante da grandiosidade do que você carregava. Por isso, tentaram diminuir sua importância, te fazer duvidar de si mesmo, te empurrar para um canto onde pudesse ser esquecido. Mas a verdade não pode ser ignorada para sempre. A luta que explodiu naquela noite não foi sobre o que foi dito ou feito naquele instante. Foi sobre tudo o que esteve ali antes, invisível, pulsando como uma corrente elétrica prestes a fritar os circuitos. Era o peso das conversas nunca tidas, dos olhares carregados de ressentimento, do medo sufocado que finalmente rompeu as barreiras do silêncio. No fundo, eles sabiam, lutar contra você não era apenas um embate físico. Era um confronto com tudo o que tentaram esconder dentro deles mesmos. Agora não havia mais desculpas. Não havia mais como ignorar o que estava acontecendo. Você não era apenas uma pessoa. Você era um símbolo do que eles nunca tiveram coragem de enfrentar. E isso os destruía por dentro. O primeiro golpe foi o estopim, mas o verdadeiro impacto não veio dos punhos cerrados, veio da verdade rasgando a superfície. O que antes era uma fachada bem construída de controle e indiferença, agora se desmanchava em expressões distorcidas pela raiva, pelo medo, pelo reconhecimento do inevitável. Era como se cada soco não atingisse apenas o corpo, mas arrancasse pedaços da ilusão que eles se esforçaram tanto para manter. Agora, tudo estava à mostra. Cada um ali carregava seus próprios segredos, suas próprias mentiras empilhadas como cartas frágeis em um castelo que, sob impacto suficiente, estava destinado a cair. E era exatamente isso que acontecia naquele momento. A falsa tranquilidade foi substituída pelo desespero de quem percebeu tarde demais que a verdade não pode ser controlada. Não importava quem tentasse gritar mais alto, quem tentasse manipular a narrativa. O estrago já estava feito. O caos era absoluto. Gritos misturavam-se ao som de passos incertos, de corpos colidindo, de respirações ofegantes. Mas, no meio de tudo isso, havia uma única certeza. Ninguém sairia dali o mesmo. Porque quando as máscaras caem, o que resta é a verdade nua e crua, e nem todos conseguem suportá-la. Por tanto tempo, tentaram sufocar a verdade. Criaram histórias, espalharam mentiras, convenceram a si mesmos e aos outros de que poderiam escapar das consequências de seus próprios atos. Mas há uma coisa sobre a verdade que poucos entendem. Ela não precisa de ninguém para defendê-la. Ela se sustenta sozinha e, quando chega o momento certo, sua presença é ensurdecedora. Ali, no meio daquele caos, não havia mais espaço para fingimentos. Cada palavra cuspida no calor do momento era uma confissão não intencional. Cada olhar de desespero era um reflexo do medo de serem vistos pelo que realmente eram. Eles tentaram te silenciar, ignorar sua existência, minimizar sua importância, mas agora estavam ali completamente expostos, vítimas do próprio jogo.
E o mais irônico, você não precisou fazer nada além de existir. O silêncio que se seguiu foi a verdadeira sentença, porque depois de tudo, não sobraram argumentos, não restaram desculpas. Apenas a verdade, pairando no ar como um veredito incontestável. Eles lutaram tanto para não ouvir, mas agora não tinham mais como escapar dela. Enquanto os ecos do confronto ainda ressoavam no ar, um novo tipo de silêncio se instalava. Não era mais o silêncio da negação, da tentativa de esconder o que estava acontecendo. Era um silêncio pesado, carregado pelo peso do arrependimento, da culpa, das escolhas que não poderiam ser desfeitas. A raiva dissipava-se pouco a pouco, dando lugar à percepção do que realmente havia sido perdido. Eles sempre acreditaram que tinham controle sobre a narrativa, que poderiam manipular os acontecimentos para saírem ilesos. Mas ali, olhando para as consequências de seus próprios atos, a realidade se tornava impossível de ignorar. Não havia mais volta. Cada decisão errada, cada mentira contada, cada sentimento reprimido os havia levado até aquele ponto. E agora, presos nas correntes que eles mesmos forjaram, percebiam que não havia escapatória. Você, por outro lado, não carregava esse fardo. Não era você quem estava tentando apagar rastros, reescrever o passado, fingir que nada aconteceu. Porque enquanto eles se afundavam no próprio peso do arrependimento, você permanecia firme, intocado pelo caos que eles mesmos criaram. Nos primeiros instantes após a luta, ainda tentaram negar, ainda buscaram desculpas, argumentos, distorções para se convencerem de que nada estava realmente acontecendo. Mas a verdade, uma vez revelada, não pode ser esquecida. Como um veneno que se espalha pelo sangue, a consciência do que haviam feito se infiltrava em cada pensamento, corroendo as certezas que antes pareciam inabaláveis. Tentaram fugir da própria culpa. Mas para onde correr quando o inimigo está dentro de si? O veneno da negação se espalhava rápido, transformando orgulho em desespero, segurança em dúvida, convicção em tormento. Cada nova tentativa de reverter a situação só aprofundava ainda mais a ferida. Eles sempre acreditaram que poderiam escapar das consequências, mas agora a única coisa que restava era encarar o que se tornaram. E você? Você não precisou levantar um dedo, porque a maior punição deles não foi a luta, não foi a exposição, não foi a verdade sendo revelada. A verdadeira punição era o próprio reflexo, o reconhecimento inevitável de que nunca foram tão fortes quanto achavam ser. A verdade tem um jeito cruel de se revelar. No início, eles acham que podem controlá-la, moldá-la, mantê-la escondida sob camadas de mentiras bem calculadas. Mas quanto mais tentam enterrá-la, mais fundo ela se finca, crescendo como raízes de uma árvore que jamais poderá ser arrancada. E então, quando menos esperam, tudo explode. Foi assim que aconteceu. Por anos, fingiram que você não era uma ameaça, que sua presença não os afetava, que poderiam ignorá-lo e seguir em frente sem consequências. Mas a exposição foi avassaladora. Quando a máscara caiu, não houve tempo para reações ensaiadas ou desculpas bem elaboradas. Não havia mais como fugir. Cada olhar ao redor era uma sentença. Eles viam nos olhos das pessoas a percepção súbita daquilo que tentaram esconder. O teatro havia terminado e agora a plateia assistia à sua verdadeira forma, despida de ilusões. Não adiantava mais inventar histórias, manipular fatos, apagar rastros. O que foi dito, foi ouvido. O que foi feito, foi testemunhado. O choque da exposição era como um veneno correndo pelas veias, trazendo à tona todas as mentiras que por tanto tempo sustentaram. E no meio desse colapso, você permanecia intocado. Você era o espelho onde eles enxergavam suas próprias falhas, e não havia visão mais aterrorizante do que essa. O pânico se espalhava rapidamente.
A mente deles trabalhava a todo vapor, tentando desesperadamente construir uma nova narrativa, algo que os redimisse, que os fizesse parecer menos miseráveis aos olhos dos outros. Mas não havia mais controle. A verdade, uma vez exposta, não pode ser recolhida. Era como tentar impedir um furacão com as mãos nuas. Tudo o que restava era assistir ao próprio castelo de ilusões desmoronar diante de si. O que mais os aterrorizava não era apenas a exposição, mas o julgamento silencioso que vinha com ela. Eles sempre acreditaram que podiam controlar a percepção das pessoas, manipular os fatos para manter as aparências intactas. Mas agora, o jogo tinha mudado. O olhar de cada pessoa ao redor carregava um peso insuportável. O julgamento não precisava ser dito em palavras. Ele estava na maneira como as conversas cessavam quando passavam, nos sussurros que surgiam assim que saíam do campo de visão. Eles tentavam agir normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas o próprio ar parecia pesado demais para suportar. Havia algo devastador no silêncio coletivo. Ele gritava verdades que ninguém precisava pronunciar. De repente, perceberam que não eram mais os manipuladores da narrativa, mas sim os personagens de uma história contada pelos outros. Cada detalhe da luta, cada palavra cuspida no calor da raiva, cada tentativa desesperada de encobrir os fatos estava sendo analisada, interpretada, julgada. Eles podiam sentir isso, podiam ver nos rostos ao redor a certeza de que nada mais seria como antes. E você? Você permanecia inabalável. Não precisava dizer nada. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer explicação que tentassem dar, porque a verdade estava ali, à vista de todos. E uma vez que alguém vê a realidade por completo, não há como voltar atrás. Por muito tempo, acreditaram que estavam seguros dentro de suas muralhas. Construíram uma fortaleza de mentiras, ergueram muros altos de manipulação e camuflaram a verdade com discursos bem ensaiados. Mas toda a estrutura erguida sobre enganos está fadada a ruir. E agora, enquanto tentavam desesperadamente sustentar as ruínas do que antes parecia inabalável, percebiam o inevitável. Nada do que tinham antes poderia ser salvo. Cada mentira contada, cada máscara usada, cada manipulação feita ao longo dos anos se tornava um peso impossível de carregar. Não havia mais sustentação. A verdade corroía a base e os muros desmoronavam um a um. Eles tentavam salvar o que podiam, reformular suas histórias, buscar novas justificativas. Mas era tarde demais. O que havia sido construído em ilusão agora se tornava pó, e nada, absolutamente nada, poderia ser reconstruído da mesma forma. A queda era dolorosa, mais do que qualquer soco desferido naquela noite. Era a constatação de que não se pode escapar das próprias ações, que tudo que foi escondido um dia vem à tona, que a justiça, seja ela divina ou simplesmente a consequência natural dos atos, sempre encontra um caminho. E agora, ali, entre os escombros de suas próprias falhas, eles finalmente entendiam que não havia mais nada a ser feito. O que ninguém conta sobre a verdade é que ela não chega suavemente. Ela não pede licença, não bate na porta educadamente. Ela arromba, devasta, destrói tudo pelo caminho antes de trazer qualquer sensação de alívio. Eles sempre souberam que estavam brincando com fogo, mas nunca imaginaram que seriam consumidos por ele. A revelação era uma lâmina afiada, cortando tudo que antes parecia sólido. A dor da destruição era inevitável, mas era necessária. Porque só depois que tudo foi reduzido a cinzas é que a verdadeira reconstrução poderia começar. No entanto, não para eles. Para quem passou a vida fugindo da verdade, a queda não vem acompanhada de renascimento, vem acompanhada de vazio. Porque sem a mentira para sustentá-los, sem a farsa para protegê-los, não havia mais nada. E você
Você entendia a verdade desde o começo. Sabia que ela não era bonita, não era confortável, mas era a única coisa real. E por isso, enquanto eles se perdiam em desespero, você seguia adiante, sem correntes, sem ilusões, apenas livre. Desde o início, a verdade esteve ao seu lado, silenciosa, observando, esperando o momento certo para se manifestar. Você não precisou forçar nada, não precisou desmascarar ninguém, nem levantar um dedo para que tudo se revelasse por conta própria. Porque a verdade, quando chega, não precisa de artifícios. Ela simplesmente acontece, devastadora e definitiva. Eles lutaram com todas as forças para evitar esse momento. Construíram paredes de mentiras, usaram máscaras cuidadosamente moldadas, manipularam percepções para garantir que ninguém jamais enxergasse o que estava debaixo da superfície. Mas a verdade não pede permissão para emergir. Ela rompe como um terremoto, abrindo rachaduras por onde a luz finalmente se infiltra. E agora, ali diante das ruínas do que tentaram manter de pé, não restava mais nada além do inevitável. Eles viam nos olhos uns dos outros a confirmação do que tentaram negar por tanto tempo. A verdade sempre vence. Não importava quantas versões da história tentassem contar, quantos subterfúgios criassem para escapar das consequências, quantas palavras usassem para distorcer os fatos. O jogo acabou. A verdade, crua e irrefutável, estava ali, exposta para todos verem. E com ela veio o peso esmagador da realidade. O peso do arrependimento, da culpa, do reconhecimento tardio de que não havia mais como fugir. Tudo o que restava agora era lidar com as consequências de seus próprios atos. Você, por outro lado, permaneceu firme, sem precisar provar nada, sem precisar se justificar, sem precisar buscar vingança ou se rebaixar ao nível deles. A verdade lutou por você, como sempre faria. Enquanto eles tentavam desesperadamente juntar os cacos do que perderam, você apenas seguiu adiante. Porque esse nunca foi o seu fardo para carregar. Você nunca precisou sujar as mãos. A verdade fez isso por você. E agora, sem correntes, sem sombras e sem a necessidade de olhar para trás, você segue em frente. Porque quem caminha com a verdade não teme nada. Quem se sustenta na verdade não precisa correr. E quem é guiado pela verdade sabe que no fim ela sempre vence. Sempre.